agora vou direto também falar sobre a situação dos pacientes de Manaus lá no Hospital Universitário. Há uma informação já confirmada de que 10 pacientes deixaram a UTI. Deixa eu falar ao vivo com o superintendente lá do hospital, Dr. Paulo Márcio, a quem a gente deseja uma boa tarde. A avaliação, Dr. Paulo, nesse momento da situação dos pacientes, o senhor confirma a alta de 10 pacientes, alta da UTI de 10 pacientes de Manaus, e qual o quadro dos demais? Boa tarde para o senhor. 10 pacientes de Manaus e qual o quadro dos demais? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Tiago. Parabéns pela apresentação boa e serena. Aqui, as notícias são boas do Hospital Universitário. Nós temos 20 pacientes internados com Covid na UTI, dos quais 4 são pacientes daqui do Piauí mesmo, 2 de Teresina e 2 do interior do estado que vieram pelas vias normais da regulação municipal feita pela FMS. Mas 16 pacientes vieram de Manaus. Desses 16, 10 apresentaram evolução clínica satisfatória, com o tratamento instituído, com os antibióticos, com os anticoagulantes, com os remédios para desinflamar o pulmão, com oxigênio em abundância. Esses pacientes melhoraram a ponto de 10 deles hoje terem condições clínicas de irem para a enfermaria. Eles estão ainda precisando de pacientes com oxigênio, mas 2 deles já estão com programação de tirar o oxigênio ao longo do dia e da noite. Dessa forma, 6 pacientes de Manaus é que permanecem na UTI. Todos os 6 estão estáveis, respiram espontaneamente, mas precisam ainda de altas doses de oxigênio, dado a inflamação do pulmão, que é extensa. Vagas de UTI que estão sendo abertas, elas já passam a ser oferecidas para a regulação de outros pacientes? Na verdade eu tive uma falhazinha, mas as UTIs realmente precisam ser ampliadas. O Piauí lançou mão de um chamamento, o governador com o secretário de saúde do município, o prefeito, de Teresina, lançaram mão dos hospitais das redes conveniadas, da rede SUS, para ampliar seus leitos de UTI. Eu aqui no Hospital Universitário já protocolei um pedido para transformar o hospital em 30 leitos de UTI. Dr. Gilberto, que é um homem muito sensível, muito inteligente, um homem do enfrentamento, se comprometeu conosco a atender essa demanda para ampliar os leitos aqui do hospital para 30 leitos de UTI. Nós estamos naturalmente aguardando essa definição burocrática da Fundação Municipal de Saúde, porque você sabe, que um gestor tem que ter sustentabilidade. A gente tem que ampliar os leitos de UTI, nós temos condições para isso, temos pessoal, temos equipamentos, mas a Fundação precisa repassar os recursos para que não falte oxigênio, não falte medicação, É preciso ter um planejamento estratégico bem feito para tudo ir bem e funcionar direitinho. Na reunião do Comitê de Operações Emergenciais Ampliado, a Secretaria de Saúde anunciou uma tentativa de abrir 40 novos leitos de UTI em hospitais da rede pública, e outros 60 leitos buscando junto à iniciativa privada. Nesse momento de esforço para se ampliar os leitos aqui para pacientes do estado do Piauí, como é que fica a situação do Hospital Universitário? Permanece de portas abertas para pacientes de outros estados? A decisão ela é tomada. O Piauí não receberá mais nenhum paciente de fora. Hoje, os hospitais do Piauí e o Hospital Universitário também voltam a sua atenção e a sua preparação para todo o piauiense. Naturalmente, dos pacientes que vieram, dando alta aqui como dei para 10, já abre bastante o hospital e tudo mais. Mas fique bem claro, o Hospital Universitário hoje tem 170 pacientes internados. São 154 pacientes piauienses que vieram daqui. Esse mês, por exemplo, nós já fizemos 31 mil exames laboratoriais de piauienses. Foram mais de 400 cirurgias de piauienses. Nós temos uma outra UTI não Covid, que são 15 leitos ocupados por piauiense. Por dia, mais de 300 consultas por dia, chegando até números, às vezes, de 500 consultas por dia de piauiense. Então, é um hospital que o povo do Piauí abraçou. Naturalmente, aqui a gente trabalha com qualidade, com excelência, é um hospital escola, um hospital que ensina. E se você ensina, você tem que ensinar o que é bom.
Então tem que ter médico bom, professor bom, enfermeiro bom, fisioterapeuta bom, nutricionista bom, uma equipe de profissionais que possa fazer uma medicina de excelência. E em medicina, os números falam mais alto do que a palavra, né? Os números do hospital universitário são muito bons. Bom, queria também, havia uma preocupação inicial ainda da chegada, doutor Paulo, dos primeiros pacientes de Manaus em relação à possível infecção de algum deles com a nova cepa, que já foi identificada em estados brasileiros, como, por exemplo, São Paulo e no próprio Amazonas. Queria confirmar com o senhor se, de fato, esses pacientes foram submetidos a esse tipo de exame e se já se tem resultado acerca disso. Foram submetidos a esse exame aqui no estado do Piauí. Estou ouvindo nada. Ficando sem o retorno, né, o Hospital Universitário, portanto, só retomando aqui, ele confirmando que o Hospital Universitário, portanto, fecha as portas, pelo menos neste momento, para pacientes de outros estados brasileiros. Em função o quê? Justamente dessa busca que o próprio poder público está fazendo no sentido de abrir mais vagas de UTI para pacientes do estado do Piauí. Nós retomamos, portanto, ele já tem o retorno, já pode nos escutar. Eu perguntava, doutor Paulo, de uma situação que era questionada antes da chegada dos primeiros pacientes de Manaus. Havia uma preocupação porque lá no estado do Amazonas foi encontrada a nova cepa com maior potencial de infecção. Eu gostaria de saber do senhor se os pacientes que estão em tratamento aqui foram submetidos a este exame para saber se essa nova variante do coronavírus realmente estava em algum deles e se já se tem os resultados. Então, esse questionamento, o Ministério da Saúde respondeu a essa pergunta de maneira bem clara, né? As cepas diferentes do coronavírus, elas não estão em Manaus, elas estão no planeta inteiro. Todo lugar, porque o vírus circulou e ele não entrou, essas cepas novas, elas não entraram nos lugares, nos países, nos estados, com aviões da FAB transportando pacientes completamente isolados, com máscaras específicas, com equipamentos totalmente dedicados para esse tipo de transporte, com equipes médicas preparadas e protegidas. Não foi assim que ele entrou. Ele entrou aqui no Piauí pelo aeroporto Petrônio Portela, pela rodoviária Lucídio Portela, ele entrou pelas vias habituais. As pessoas vieram e trouxeram as cepas. Naturalmente, eu tive a ideia, fui o primeiro gestor a ter a ideia de dizer assim, todo paciente que vier de fora será feito exame genético, sim. Fizemos uma parceria com o LACEN, todos eles coletaram e a nossa ideia foi acatada pela Operação Manaus, coordenada pelo Ministério da Saúde, e dessa minha ideia, que foi daqui do Piauí, vai ser feito um estudo científico com todos os pacientes, que hoje já chegam a quase 500, que saíram de Manaus para buscar a vida. Essa turma saiu de lá para sobreviver. Nenhum desses 500 estaria vivos hoje se estivessem lá. Milhares de outros, coitados, não puderam vir. Eu estava pronto para receber 15 pacientes, tudo certinho para vir de lá. Um deles faleceu na cabeceira do aeroporto antes de voar. Acabou, ele desceu as cordas naquele momento. Então, essa atitude de salvar Manaus foi uma atitude humanitária que o mundo inteiro abraçou. Naturalmente, tem aquelas almas ruins que vão dizer assim, não, pá, deixa esse povo morrer lá, que nem peixe fora d'água, se debatendo sem oxigênio. A gente entende, e eu até respeito. Graças a Deus que não é o pensamento da maioria, né? A maioria acha que o problema de um brasileiro é o problema de todos. Tá certo. O superintendente Paulo Márcio, do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, muito obrigado pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí mais uma vez.